do descilamento, vou mostrar aqui. Opa. Bom, então o que estudamos no capítulo passado? A gente tinha aquela placa, tá? Essa placa a gente pode imaginar... Ah, não está aparecendo? Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Ó, chegou o Daniel. Cadê o Daniel? Daniel. Estão enxergando agora? Sim. Bom, no capítulo passado, estudamos a propriedade dos fluidos e também a tensão de cisalhamento. Né? O que estudamos? A gente tinha... Eita, cadê? Travou aqui. Então, o que a gente tinha? A gente tinha uma placa flutuante, né? Então, essa placa flutuante, a gente pode imaginar que seja uma prancha de surf, um barco, uma porção de coisa. Então, o que a gente estava fazendo? A gente tinha a placa, aplicava uma força nela, tá? Essa força, ela era decomposta em duas outras forças. A força tangencial, que acabava gerando a tensão de cisalhamento, acabava gerando a tensão de cisalhamento, né? E também a força normal, que ela vai gerar quem? Vai gerar a pressão, tá? A Jéssica chegou. Então, o que a gente vamos estudar, né, nesse capítulo? Vamos dar ênfase à pressão, que é exemplo da tensão de cisalhamento, né? Ela vai estar atuando também no experimento das duas placas. Né? E aí, Mauricião, chegou aí? Ô, professor, beleza? Beleza? Está funcionando a impressora já ou não? Agora, finalmente, ela tá, viu? Mas a gente descobriu com o suporte lá que tem umas peças que precisam ser trocadas lá atrás, que ela tá meio danificada. Ela para de empurrar o filamento, às vezes. Ah, então, acho que a tração deve estar patinando. Foi meio canseiro. Aí eu tive que desmontar o bico, o pino ali, tava dando uns errinhos também, mas agora ela tá bem melhor. Ah, então, mas eles trocaram a tração? Não, ainda não. Eles vão me mandar, tem como imprimir ali. Pelo que a gente viu, as roldanas, as rodinhas estão tão tranquilas. Tem uma parte do parafuso ali que está quebrada. Aí tem como imprimir nela, a gente vai e coloca lá, sabe? Excelente, excelente. Ah, as minhas estão ali atrás, não sei se você está vendo. Ah, dá para ver, sim. Essa daqui e essa aqui pequena. Só que está tudo bichada. Eu cheguei a fazer isso daqui nela. Ah, legal. Da hora. Mas agora não está funcionando mais, tá tudo com... não dá mais precisão. Tá? Mas só esse conhecimento aí de você montar, acompanha, nossa, cara, isso daí vai te ajudar pro resto da vida. Bacana. Engenheiro. Cadê o Gary? Quem que chegou por agora? O Gabriel? Quem que entrou agora? É o Gabriel Harrison? Eu entrei agora também. Eu também, professor. Jéssica. Jéssica... Alexia. Na Jéssica eu já pus. Alexia. Beleza. Bom, então vamos começar a estudar pressão, tá? Se a gente fosse trabalhar com mecânica dos fluidos avançado, a gente ia ter que trabalhar com integral, derivada, infinitesimal. Só que aqui não. Opa, travou, está toda hora travando. Bom, então vamos trabalhar com a fórmula mais simples, que pressão
igual a força normal dividido por área. Essa é uma forma de calcular a pressão. Bom, para enxergar um pouquinho mais do cálculo da pressão, sobre pressão, vamos imaginar o seguinte, a gente tem dois êmbolos aqui, dois sistemas, né, cilindro-pistão. Então, esse daqui tem uma área maior que esse daqui. Ambos estão recebendo uma força de 100 newtons, tá? Um tem área de 100 centímetros quadrados, o outro de 5 centímetros quadrados. Daí, o que acontece? Acontece o seguinte, aonde a pressão vai ser maior? Vai ser em P1 ou em P2? Alguém quer chutar um palpite? P2. P2, por quê? Em P1, você tem uma área enorme, né? Daí essa força está sendo distribuída nessa área enorme. O outro tem uma área menor e a mesma força, então a pressão vai ser maior. Bom, para se calcular a pressão, faz da seguinte forma. Pressão é a força normal dividido pela área, tá? É bem parecido com tensão de cisalhamento. Então, no caso da pressão 1, vai ser os 100 newtons dividido por 10 centímetros quadrados. Na hora da prova, você não pode estar jogando assim, não, em 10 centímetros quadrados. Tem que transformar para metros quadrados. No recipiente B, o que a gente tem? Tem que a pressão 2 vai ser a força 2 pela área 2. A área 2 é menor, então, consequentemente, dividido 100 por 5, vai dar 20. E essa pressão vai ser maior do que a P1. Tá? Vocês sabem o que é faquir? Faquir Não. é aquele homem santo lá da Índia, né? Que ele dorme numa cama de faquir. É uma cama cheia de espinho. Então o pessoal pensava, isso é sobrenatural e tal, mas não. Ali é o poder das pontas, né? Se você tivesse uma ponta só e pisasse em cima, ia furar seu pé, né? Se você deitasse em cima de uma ponta e de um prego, você ia se furar. Agora, na cama do faquir, você tem vários pregos. Então, daí o que acontece? Conforme você deita na cama do faquir, o seu peso se distribui por toda a área. Então, você não se fura. Eu não sei se vocês já vieram na Unital, na Feira da Física, às vezes tem Semana da Engenharia, e tem o pessoal da Física que tem a cadeira de faquir. Não sei se alguém já veio quando estava no colegial aqui. O que é? É uma cadeira cheia de prego e você senta na cadeira e não se fura. Se fosse um prego só, você ia se furar. Mas como são vários pregos, distribui todo o peso nesse grande número de área que são as pontinhas, né? Então, Gabriel Mendes, deixa eu lançar aqui. Gabriel Mendes. Peraí, Gabriel Mendes ou Medeiros? Gabriel Mendes, achei. Bom, travou de novo. Bom, outra forma de calcular a pressão, tá? É por meio do teorema de Stevin. Vocês já ouviram falar de vaso comunicante, né? Acho que eu já falei para vocês, né? O que é vaso comunicante? Vou mostrar um exemplo prático aqui. Vaso comunicante é a mangueira de nível do pedreiro. Vocês estão enxergando aqui o nível da água? Não. Mais ou menos. Não. Tá vendo? Estão enxergando aqui?
Não. Não. Eita. Bom. Tá. Sua câmera sumiu. Sumiu minha câmera? Voltou. Não, subiu não. Tem que deixar pinada. Pinado. Quando você... Põe aí, professor. Bom, o pedreiro, ele usa muito vaso comunicante para mandar o nível, para mandar a altura desejada na casa inteira de forma regular, tá? Ele utiliza esse princípio, vaso comunicante. Por meio desse princípio de vaso comunicante, que as grandes civilizações antigas, elas desenvolveram. Caso de Roma. Roma começou a crescer como cidade-estado, né? Daí chegou um momento que todas as fontes de água de Roma estavam contaminadas, porque todo mundo fazendo as necessidades em tudo quanto é lugar, né? E não tinha mais água para crescer Roma. Daí o que aconteceu? Teve um tal de Marcos Agripita, que ele tinha o conhecimento dessa tecnologia dos vasos comunicantes, né? Então, o que ele fez? Ele pegou, trouxe lá das montanhas água, né? Uma montanha, só que às vezes essa montanha ficava no mesmo nível da cidade de Roma. E o que ele usou? Usou essa técnica de vaso comunicante. Então, na época não tinha tubulação da Tigre, né? Então, o que eles fizeram? Eles talharam na rocha, tá? É como se fosse uma manilha, como se fosse um cano, e daí esse cano, eles, por meio de vaso comunicante, tipo esse exemplo aqui que vocês estão vendo aqui no desenho, né? Ele mandava água de um ponto até outro ponto no mesmo nível, mas passando por vale, passando por uma porção de terra. E como era para emendar, como que eles emendavam esses canos? Eles emendavam esses canos de rocha utilizando chumbo. Eles derretiam chumbo e emendavam. Bom, isso daí fez com que Roma crescesse, desenvolvesse, só que também foi o que causou o declínio de Roma. Por quê? O pessoal lá ficava bebendo a água que era conduzida por tubulação que tinha seções de chumbo. O chumbo, ele é tóxico para o ser humano. Além dele produzir aí o mal de... Como chama, a doença de Saturno, você fica louco, né, cara? Por conta do metal pesado, do chumbo. Ele também causa esterilidade no homem, né? O homem perde a propriedade de ter filho. E daí, se vocês já estudaram história, vocês sabem que o Império Romano tombou porque tinha mais escravo do que cidadão romano. Era na faixa assim, ó, de 10 escravos